volume de lixo urbano reciclado no Brasil aumentou. Entre 2003 e 2008, passou de 5 milhões de toneladas para 7,1 milhões, equivalente a 13% dos resíduos gerados nas cidades, de acordo com o compromisso empresarial para a reciclagem Sempre. Apesar de gerar cerca de 12 bilhões de reais por ano, o país perde em torno de 8 bilhões anualmente por deixar de reciclar os resíduos que são depositados em aterros e lixões, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Atualmente, o serviço de coleta seletiva de lixo é feito em 8% dos municípios, o que representa 443 cidades, ainda de acordo com pesquisa realizada pelo Sempre. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje conversa sobre o setor de reciclagem de lixo no país e em Campinas. São dois os nossos convidados para o tema. Pedro Costa, professor extensionista da Faculdade de Administração da PUC Campinas, e José Ronaldo Fernandes, coordenador do Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo, CRCA. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. E a minha primeira pergunta, qual que é a avaliação de vocês em relação a esses 8% de coleta seletiva no país? Bom, o número, né, ele é realmente insignificante, né? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito importante com a Política Nacional de Resíduos Sólidos para a gente sair desse patamar. Se nós pegarmos pelos números de Campinas, de um potencial de 30% de material reciclável de todo o resíduo gerado, hoje nós coletamos 2%. Então tem uma distância enorme e isso, né, numa cidade como Campinas, que tem todo o conhecimento que tem, o know-how que tem, e não consegue avançar. Né? Então nós temos um desafio no Brasil inteiro. O IPEA fez esse estudo, né, recentemente, até para avaliar o potencial de trabalho dos catadores para que fosse implantado um pagamento por serviços ambientais urbano para os catadores. E aí ele apurou exatamente isso, né, que nós desperdiçamos 8 bilhões de reais por ano do material que é aterrado e poderia ser reintroduzido na cadeia produtiva. Então, acho que é um trabalho grande que nós temos pela frente, mas que a Política Nacional de Resíduos dá instrumentos para avançar nesse sentido. Tá. Professor, qual que é a sua avaliação? Acho que é bom lembrar, como disse o Ronaldo, que o material que vai para o aterro, ele não só deixa de ser aproveitado, porque era um material que poderia ser aproveitado, como ele também sobrecarrega os próprios aterros, né, que deveriam estar destinados exclusivamente para o lixo orgânico, ou até por aquela parcela do lixo orgânico a qual não se pudesse dar uma melhor destinação. Né? E eu acho que passa pelo poder público, passa por uma conscientização em relação à importância de se reciclar, né? Mas eu acho importante que a atividade de reciclagem em todos os elos dessa cadeia, que ela seja viável economicamente. Né? Em alguns momentos ela precisa do poder público, mas ela só vai se sustentar se ela for viável economicamente. Se ela se deixar de se pensar na reciclagem como um custo e começar a se incorporar na perspectiva do ganho que se possa ter nisso. Entendi. Não é essa perspectiva, né? Não é esse o sentimento hoje. Eu acho que o professor Pedro tocou num ponto importante, porque logo que a Política Nacional de Resíduos foi foi sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2010, o deputado Arnaldo Jardim, que foi quem coordenou o trabalho no Congresso para aprovação, ele falou que tinha uma grande lacuna nessa política, que era o incentivo fiscal à reciclagem. Então, e recentemente, conversando com pessoas da ABPET, que é a Associação Brasileira da Indústria do PET, eles têm um preço, né, para o material de reciclado, né, que chega num certo ponto, é preferível eles colocar fibra virgem do que usar fibra reciclada, porque não há incentivo ao uso. Então, depende muito desses mecanismos de incentivo fiscal para viabilizar toda a cadeia. É fundamental isso. Então, está muito... Hoje a política prevê os acordos setoriais e agora está se discutindo o acordo setorial da área de embalagem. Então, tudo que é embalagem, as empresas que colocam embalagem
no mercado, estão discutindo com o governo, e um dos pontos centrais é esse, né? É como haver incentivo para a matéria reciclada, para o incentivo fiscal para o uso de matéria reciclada, da fibra reciclada. Senão a indústria vai preferir usar a fibra virgem e não vai incentivar a reciclagem. Com certeza. Né? E o que prevê esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a questão da coleta e da reciclagem? Os principais que você poderia destacar. Uma coisa importante da política nacional é que ela reconhece o trabalho do catador, primeira coisa. Então, porque ela está no Congresso, ficou no Congresso 20 anos. E lá em 91, quando ela entrou no Congresso, não tinha nenhuma vez a palavra cooperativa, nenhuma vez a palavra catador. E hoje, dos 57 artigos, 13 fazem referências ou a cooperativas ou os catadores organizados em cooperativas. Então, a coleta seletiva é fortemente induzida pela presença dos catadores. O outro da política é que ela praticamente obriga os municípios a ter coleta seletiva. 2014 só vai poder ser aterrado aquilo que é rejeito. Na Política Nacional de Resíduos também ela define bem o que é rejeito. Rejeito é o que não tem mais jeito. Entendeu? Fez tudo. Olha, deu para reutilizar. Lembra os 3 R's, né? Deu para reutilizar? Deu para... Então, se conseguir, reciclou, né? Então, lá só vai aquilo que, ou material que não tem mercado, ou resíduo. Então, no aterro, só vai uma parcela mínima, na verdade, né, de resíduo, porque até o orgânico que a gente fala de aterrar, o professor Pedro bem lembrou aqui, ele é passível de reciclagem, pela compostagem, ele pode virar um composto orgânico, né? E ainda nessa questão da responsabilidade pelos materiais, né, da responsabilidade compartilhada, eu acho que isso é de suma importância também e é um complemento disso que o Ronaldo falou em relação ao incentivo, né? Porque o incentivo pode vir, ser um incentivo positivo no sentido de, muitas vezes, de isenção de impostos ou de participação do poder público para que se faça a reciclagem, mas também no sentido de que as empresas, e não só a indústria, como toda a cadeia que utiliza aquele material, é responsável por aquele material. Então, essa decisão de usar a fibra virgem ou a fibra reciclável, ela tem que incorporar o eventual custo de se não reciclar. Né? Então, vale a pena reciclar? Vale. De um lado porque eu tenho incentivo, mas de outro porque se eu não reciclar, eu vou ter um custo nisso. Né? Então, isso também é de suma importância para que essa política pare em pé, seja sustentável no longo prazo. E estamos caminhando para isso, nesse sentido? Desse incentivo? Eu acho que sim, né, Ronaldo? Acho que o Plano Nacional dá essa diretriz. Né? A indústria, assim, o grande acordo setorial que a gente quer ver é esse, né? Eu acho que há uma sinalização nesse sentido. O governo, acho que foi em 2011, o governo federal, e aí também com um pouco esse viés da cooperativa, né? Ele abriu uma isenção, na verdade não é bem uma isenção, é um crédito de IPI, de 50% do IPI para a indústria que compra material de cooperativa. Então, se a cooperativa tem lá o comércio e tal, e tem a cooperativa. Se ela comprar o material de cooperativa, ela tem um crédito no IPI de 50% no caso do plástico. Varia de acordo com o tipo de matéria. Se for metal, acho que é 10%, se for vidro é um outro percentual, mas de plástico, que é um dos grandes problemas, né, ambientais, mas ela pode se creditar em 50%. Então já é uma sinalização, né, de que a indústria vai ser incentivada a isso. E, professor Pedro, a PUC está engajada nesse movimento de reciclagem há muitos anos. Como é que tem acontecido essa... Então, acho que historicamente, desde o surgimento do próprio CRCA, a PUC esteve envolvida, né, em outros projetos de extensão anteriores. Mais recentemente, a partir do ano de 2010, por ocasião de um projeto de pesquisa do professor Marcos Jorges, lá do nosso centro, do Centro de Economia e Administração, né, ele ajudou, colaborou no desenvolvimento de algumas ferramentas lá. E até por conta do desdobramento desse projeto de pesquisa, né, surgiu uma demanda de projetos de extensão, do qual eu estou à frente aí pelos próximos 2 anos. Né? E o objetivo é desenvolver nas cooperativas vinculadas ao CRCA
um chamado plano de negócios, né? No sentido de profissionalizar a atividade do cooperado, né? De forma que a gente possa subir um degrau, né, Ronaldo? Acho que nesses anos aí os cooperados e as cooperativas subiram vários degraus, né? Mas acho que o desenvolvimento de plano de negócios é um degrau a mais a ser alcançado. Tá. Para o telespectador entender, então, essa parceria, o CRCA, que é o Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo, surgiu em 2001. De que forma e como que ele está estruturado hoje? Isso, 2002, isso. Mas o movimento, até para se pensar, o CRCA começou em 2001, ele foi legalmente constituído em 2002. E a discussão, né, Leila, era muito no sentido de a Caritas, porque esse foi um processo que começou com a Caritas. A Caritas tinha o que chamava um programa chamado Luxo do Lixo. E o pessoal pegava equipamentos e falava, pessoal, vamos fazer uma cooperativa aqui. E dava lá uma prensa, né, e deixava lá. Não deu certo, porque é um negócio, a cooperativa é uma empresa, é um negócio. E aí precisava de gestão. Então descobriu-se, falou, olha, desse jeito não vai funcionar. E então surgiu a ideia do centro que, basicamente, o CRCA faz o que a gente chama de incubação, que né, fazendo uma analogia com a incubação do pintinho, é dar condições, criar condições para que as cooperativas possam gerir o seu empreendimento dentro dessa perspectiva profissional. É um desafio tremendo, né? Porque nós trabalhamos com pessoas que não têm muita experiência profissional, né? Com as pessoas que têm pouca vivência de empresa, e a cooperativa é especial, mas é uma empresa. É uma empresa. Pessoas com escolaridade muito baixa, então torná-los empreendedores é um grande desafio. Por outro lado, né, a gente enfrenta um desafio da própria, aqui falando especificamente de Campinas, que as instalações das cooperativas elas são muito precárias ainda, né, mesmo depois de um programa com mais de 10 anos, começou em 2001, aí o programa começou em 2001. E ainda hoje a gente tem cooperativa trabalhando numa situação muito de exposição ao sol, à chuva, espaços reduzidos. E para fazer um trabalho, né, de gestão profissional, a gente precisa ter espaço físico adequado, né? Você vai falar assim, nós precisamos ter um fluxo de material, mas aí você tem que pôr material na terra quase, né? Então, ainda, por essas razões todas aí, ainda é um processo que a gente está caminhando, algumas avançaram bastante, chegou num patamar que a gente está podendo até pensar em fazer um plano de negócio, né? Sim, que já um passo adiante. São quantas atualmente? Hoje em Campinas são 12. Né? E que estão com o CRCA, tem 8 cooperativas hoje com o CRCA. Dessas 12, tem 8 com o CRCA. 8 que estão com o CRCA. Isso. Tá. Inclusive, nós estamos com uma reportagem da cooperativa Nossa Senhora Aparecida, que eu gostaria de convidá-los a assistir e depois a gente volta para repercutir. Vamos conferir. Todos os dias, às 7 da manhã, Maria José começa seu trabalho na cooperativa de reciclagem de materiais. Com um olhar atento nos plásticos, vidros, papéis e outros materiais, ela separa tudo aquilo que será posteriormente vendido e levado para a reciclagem. Aqui, nós tiramos mais lixo, tem vezes nós tiramos mais lixo do que material de reciclável. Que tá vindo, e dos prédios mesmo, tá vindo muita sujeira de dentro. Caco de espelho, tudo vem, pedaço de madeira, tudo vem de dentro dos bergos. Uma das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores das cooperativas é a falta de consciência da população durante a separação do lixo. No material que era para a gente reciclar, vem muita sujeira dentro, sabe? Muito material orgânico, fralda, comida, tudo que é porcaria está vindo misturado junto. Então atrapalha muito para a gente isso daí, que a gente tem que estar separando tudo isso. Enquanto a gente está separando isso, o que é para a gente trabalhar, para a gente ganhar, a gente
Não adianta o serviço por causa das porcarias que a gente tem que tirar do meio. Para muitos, isso é apenas lixo, material que é muitas vezes descartado de forma incorreta ao misturar o que é reciclável com o lixo orgânico. Mas para os colaboradores dessa cooperativa, tudo isso é dinheiro e garante o sustento das famílias. Como no caso de Dona Lindomar, mãe de 5 filhos, que trabalha há 8 anos na cooperativa e há pouco tempo conseguiu realizar um sonho. Eu comprei minha moto, já paguei e sustento minha casa. A cooperativa Nossa Senhora Aparecida é beneficiada por um dos projetos de extensão da PUC Campinas, que ajuda a desenvolver um plano de negócios para profissionalizar ainda mais o trabalho realizado no local. Vai ser bom, porque assim, algumas pessoas não têm trabalho todo dia aqui, já faz anos que trabalham, mas não tem um entendimento do modo geral das coisas, né? Então acho que vai ser bom para abrir um pouco a mente de todo mundo, porque é complicado no dia a dia as pessoas. Então vai ter um efeito positivo para os trabalhadores aqui. Eu espero que sim. Olha só, onde é que está o problema? Está na população que não sabe ainda separar o lixo de forma adequada ou na coleta seletiva de lixo aqui em Campinas? Nas duas. Nos dois pontos. Nos porque dois e na mesma proporção? Eu acho que assim mas uma coisa está estreitamente ligada à outra, né? Assim, fortemente vinculada, porque aqui em Campinas, falando especificamente aqui, acho que a última divulgação da coleta seletiva foi feita em 2003, 2004, coisa assim que eu nem me lembro bem. Então, a população precisa estar informada adequadamente qual é o dia, se o seu bairro faz parte do programa de coleta seletiva, porque em Campinas não são todos os bairros, é 75% do município que é coberto. Qual é o dia que nesse dia a coleta seja efetivamente realizada e também que seja feita com um equipamento adequado. Hoje aqui em Campinas a coleta seletiva é feita com um caminhão compactador que não é recomendado tecnicamente para fazer esse tipo de coleta. Então você pega aquele material, às vezes que até o morador separou adequadamente, e aí mistura. Prensa, destrói o vidro, amassa o papelão junto com... Então dificulta muito o trabalho na cooperativa. E como esse caminhão, o mesmo que é feito a coleta de orgânico, faz a coleta seletiva, então muito do material que às vezes fica lá dentro do caminhão vai para dentro da cooperativa. Então, acho que esse conjunto, né, informação, né, e uma logística adequada já melhoraria muito a situação. Porque o que a Maria José comentou ali, quando vai o orgânico para a cooperativa, ou esse material vai muito amassado, aumenta muito o trabalho deles e boa parte não é remunerado, que nem o orgânico. Eles têm que separar o material orgânico do reciclável. E esse material não é vendido, ele vira rejeito para ir para o aterro. Certo. Então, é um trabalho não remunerado que é feito pelas cooperativas. E o nível de orgânico hoje está muito alto, está subindo assim de uma forma até preocupante. E uma coisa vinculada à outra, né, Leila, porque também o orgânico na cooperativa de reciclável não é lugar de orgânico. Então, tendo orgânico lá, você aumenta a exposição dos cooperados a riscos de saúde, né, a atrair vetores de doenças como os ratos, porque rato vai onde tem material orgânico, não vai onde tem só o reciclável, né? Então traz uma série de problemas, mas eu acho, resumidamente, informação e uma logística adequada, a gente já daria um salto. O que particularmente nós acreditamos é na coleta seletiva solidária. Coleta seletiva feita pela cooperativa, numa outra lógica, numa outra relação com o munícipe, só que essa coleta seletiva precisa ser paga, porque a cooperativa não tem condições de arcar. Nós estamos num processo bem avançado com a Prefeitura de Campinas, de implantar esse modelo numa área aqui em Campinas, que é o condomínio São Conrado, mas cooperativa recebendo por esse trabalho. Né? Sim, porque antes não, né? Já teve uma iniciativa... Que deu certo do ponto de vista operacional, mas a cooperativa não conseguiu dar continuidade, fez durante até 3 anos, foi de julho de 2008 a agosto de 2011.
deu certo, bem avaliado pelos moradores, pela administração do condomínio, sim, mas a cooperativa não recebia. E tem também uma questão de justiça, né? Porque se tem um prestador de serviço no município que faz isso e recebe, por que a cooperativa faz isso e não recebe? Eu acho que tem que se ter justamente esse cuidado, né, com o material reciclável, né? Pensar o material reciclável como material reciclável. Né? E incluído nesse cuidado, também o cuidado com quem vai tratar desse material reciclável. Né? E o cuidado não é só um cuidado fraterno, mas um cuidado, como eu digo, do ponto de vista, olha, aquilo é um negócio. Né? Então, o material reciclável é diferente do orgânico, isso não pode ser misturado, né? E nem pela população, nem por quem for fazer a coleta. Né? Vamos aproveitar e fazer também o reciclagem. Não, a gente precisa, né, de um trabalho específico com relação a isso. Tá. Né? E, não pode falar. Até dentro dos exercícios de plano de negócio, né, hoje, evidentemente, a cooperativa tem como trabalho principal o trabalho de triagem, que é isso que a reportagem mostrou, da separação dos materiais. Mas é um ramo de negócio naturalmente expansível, o de coleta, né? E ela tem condições, até por estar envolvida com a triagem, de fazer a coleta, né? E esse processo ser um processo sinérgico, né? De haver uma sinergia entre a coleta e a triagem. Uma pode melhorar a outra, né? E ela tem condições de fazer isso, talvez até com uma qualidade superior ao que vem sendo feita, sem representar um custo adicional para o município. Tá. Inclusive, o pessoal dessa cooperativa está apostando nesse plano de negócios, né? Sim. E algo extremamente gratificante, porque você vê o salto, a qualidade de vida. Ela já comprou uma moto, na entrevista que nós vimos, né? Está paga. Sim. Então, o nosso objetivo, né? O objetivo do projeto de extensão junto com o CRCA é realmente que o desenvolvimento desse plano de negócios possa contribuir para o aumento da renda do cooperado, né? E, de um lado, o que pode ser melhorado, né? O plano de negócio envolve plano operacional, um plano financeiro, um plano estratégico, né? E algumas coisas até a Rosilda mencionou. Muita gente ali, como o Ronaldo colocou, não tem muitas vezes uma experiência profissional, muito menos uma experiência de gestão e de ser gestor do seu próprio negócio. Complicado. Então, uma das coisas a ser desenvolvida é essa filosofia de que o cooperado lá na cooperativa, ele é o dono do negócio. Né? Todos são donos do negócio. Né? Então, o desenvolvimento dessa filosofia é algo importante, importantíssimo. Né? Mas assim, o que a gente pôde fazer agora, a gente acho que pôde apoiar nessa proposta que foi feita à prefeitura, principalmente na questão do plano financeiro. Né? E o objetivo, né, até o final do projeto, é a gente realmente desenvolver o plano de negócio para o conjunto das cooperativas. Para todo o conjunto, né? Para o conjunto das cooperativas, para que isso possa ter efeito sobre a cooperativa, que eu chamo de efeitos internos, né? Mas também, né, e daí é uma realidade que se tem, muitas empresas hoje têm projetos de responsabilidade social, né? Que incluem financiamento, apoio a empresas populares, né, como as cooperativas. Só que também como uma empresa de gestão profissional, ela quer, do outro lado, enxergar um plano de negócios. Então, na medida em que as cooperativas têm um plano de negócios, também habilita as cooperativas a participarem de projetos sociais e, com isso, elas podem angariar recursos para melhorar suas condições de trabalho. Apesar de algumas deficiências, né, que temos aqui em Campinas, como que a população, na opinião de vocês, pode cooperar? Né, para que tenhamos um resíduo mais bem separado? De que forma vocês diriam que, apesar da situação que vivemos, né, da pouca coleta seletiva de lixo e de outros aspectos que já foram colocados aqui? Eu acho que a participação da população, eu acho que tem uma coisa maior, né, que é como a população enxerga o resíduo. Então, porque para a população isso é meio lixo. E como o professor Pedro falou, não é lixo. Isso é uma matéria-prima. Nós estamos voltando com o reciclável para a cadeia produtiva. Mas
tem aquela coisa do lixo e eu não quero perto da minha casa. Então, você quer ver um exemplo? Todo mundo acha reciclável super legal, mas vai botar um barracão de uma cooperativa perto da casa de alguém. Nós já enfrentamos problemas graves, né, conflitos, porque uma cooperativa ia se instalar no lugar e não conseguiu se instalar. Então, todo mundo acha legal desde que não seja perto da casa dele. Bem longe da minha casa. Tá. Né? Então, mas precisa mudar isso. Tem uma outra concepção assim, eu ponho o meu saquinho na rua, o problema está resolvido. Não está resolvido. É só ir lá no Aterro Delta que vai ver. Campinas não tem mais, está fazendo uma ginástica lá para esticar a vida do Delta. Tá. Então, acho que tem alguns paradigmas sobre essa questão do resíduo, né, e a política nacional chama atenção para isso também, que nós somos responsáveis também pela gestão, pela destinação correta desse resíduo. Então, acho que é uma mudança de paradigma aí nesse campo. Perfeito. Professor Pedro, em menos de um minuto, a gente já está encerrando. Dentro disso, eu acho que, claro que sempre tem pequenas dicas em relação à separação do material. Acho que a separação do reciclável em relação ao orgânico é fundamental. Inclusive, muitos materiais e embalagens ficam com resíduo de orgânico. Então, se isso puder ser lavado, contribui muito para evitar essa contaminação. Mas ressalto o que o Ronaldo disse. Acho que, além dessas pequenas ações, são essas grandes ações. Quer dizer, se eu estou lá em casa separando meu material, eu tenho que, além de só colocar ele lá na caixa do reciclável, o que está acontecendo com ele? Então, buscar informação quanto a isso, quer dizer, o meu esforço está dando resultado lá na ponta? Então, nas várias etapas isso está ocorrendo. Então, essa atividade de se informar e, eventualmente, de fiscalizar, acho que é algo que pode ser feito também pela população. Tá certo. Ronaldo, professor Pedro, agradeço a participação de vocês aqui, todas essas informações, e estamos aí torcendo por essa parceria do CRCA com a PUC Campinas. A gente que agradece a oportunidade e o convite. Também agradeço a oportunidade e parabéns pelo espaço. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!